Imagine por um instante ver toda a sua vida virar fumaça. Todo o seu trabalho, todo o patrimônio construído ao longo dos anos, desaparecendo em questão de minutos. Foi exatamente isso que aconteceu na ilha de Chipre, cerca de 300 anos antes de Cristo, com um comerciante extremamente rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem, o seu barco, carregado com toda a sua mercadoria, literalmente toda a sua riqueza, afundou. Um único evento, totalmente fora do seu controle, devastou tudo o que ele havia construído. De um momento para o outro, o homem que era rico se tornou pobre. Agora imagine, se fosse você no lugar de Zenão, como reagiria? Raiva, tristeza, sensação de injustiça, a impressão de que a vida te golpeou sem piedade? Para a maioria das pessoas, essas seriam reações esperadas, mas para Zenão, não. A verdade é que naquele instante de perda total, algo extraordinariamente pequeno, quase imperceptível, mudou dentro dele. E essa pequena mudança transformou-se em uma revolução, uma semente mental que se tornaria uma árvore filosófica capaz de atravessar séculos. Depois de estudar profundamente Sócrates e outros pensadores, Zenão construiu aquilo que hoje conhecemos como estoicismo. Para ele, mesmo que não possamos controlar tudo o que acontece, ainda temos controle absoluto sobre algo crucial, como essas coisas nos afetam. E se podemos controlar isso, então devemos usar esse poder como nossa arma mais poderosa. Em vez de lamentar o leite derramado, ou no caso dele, os bens naufragados, Zenão escolheu manter a compostura, escolheu a calma, escolheu a neutralidade diante do caos. E esse gesto tão simples se tornaria a base de uma filosofia que mudaria o mundo. Hoje, muitos imaginam os estoicos como pessoas frias, incapazes de sentir emoções intensas. Mas essa visão está completamente distorcida. O estoicismo jamais foi sobre eliminar emoções, e sim sobre compreendê-las. Não é sobre se tornar uma pedra, mas sobre se tornar consciente. É um estilo de vida, uma forma de enxergar o mundo e de existir dentro dele. E essa forma de viver sobreviveu por séculos, porque funciona. A filosofia estoica, aplicada há milhares de anos, continua trazendo benefícios profundos até hoje. Ela nos ensina a olhar para nossas emoções negativas não como inimigas, mas como mensageiras. Transformamos a dor em perspectiva. E perspectiva é tudo, porque duas pessoas podem viver a mesma experiência e, mesmo assim, enxergar duas realidades completamente diferentes. Desde a época em que os primeiros estoicos se reuniam em praças públicas para discutir filosofia, um princípio sempre foi claro: esse conhecimento é para todos. Não fazia sentido trancá-lo dentro de palácios ou escolas exclusivas. Por isso, tanto escravos quanto imperadores aprenderam os princípios do estoicismo. É por isso que figuras tão diferentes marcaram essa filosofia. Epicteto, um ex-escravo; Sêneca, um estadista; Marco Aurélio, um imperador, considerado um dos homens mais poderosos que já existiram. Os estoicos também foram pioneiros na luta contra a segregação. Foram eles que criaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Inclusive, numa época em que não era comum, mulheres também podiam aprender livremente sobre a filosofia e se tornarem praticantes estoicas. Mas por que, mesmo depois de tanto tempo, tanta gente ainda busca o estoicismo como um estilo de vida? Porque vivemos em um mundo instável, cheio de reviravoltas repentinas, onde nossas emoções frequentemente impedem nossa própria clareza. Não ficamos tristes simplesmente porque algo ruim acontece. Ficamos tristes porque algo ruim inesperado acontece. A chuva, por exemplo. Ela é boa, necessária, vital. Mas quando você está no meio da rua sem guarda-chuva e vê uma tempestade chegando, é difícil encontrar algo de positivo naquilo. Ainda assim, você não desmorona. Por quê? Porque já aprendeu desde cedo que a chuva é inevitável, que ela está fora do seu controle e que, como tudo na vida, ela passa. O estoicismo nos ensina exatamente isso. Aceitar que muitas coisas ruins acontecerão e que o nosso sofrimento depende da forma como percebemos essas coisas.
Um dos exercícios mais antigos da filosofia estoica é o chamado desconforto voluntário. Ele existe para gerar gratidão. Dormir no chão, tomar banhos frios, comer apenas alimentos simples por alguns dias. Coisas pequenas, mas poderosas. Esse treino mostra que, mesmo em condições difíceis, você sobrevive. E se a sua mente estiver preparada, você não só sobrevive, você cresce. Ao se expor a pequenos desconfortos, você constrói resiliência para os grandes. E quando a adversidade real chegar, porque ela sempre chega, sua mente já estará preparada para enfrentá-la com firmeza, clareza e calma. No mundo em que vivemos hoje, somos bombardeados a cada instante por comparações, anúncios, padrões inalcançáveis e expectativas que não são nossas. A sociedade repete, incansavelmente, que só seremos felizes quando tivermos a última versão de alguma coisa, quando alcançarmos determinado status, quando parecermos com alguém que nem conhecemos. E sem perceber, absorvemos essas mensagens como verdades absolutas. Chegamos ao mundo sem saber nada. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo através das nossas próprias lentes. Mas essas três fontes raramente dizem a mesma coisa. E o ponto crucial é este: não precisamos internalizar tudo o que ouvimos, porque quando fazemos isso sem questionar, criamos expectativas irreais, objetivos que não são nossos e uma sensação constante de insatisfação, mesmo quando parece que temos tudo. E nenhuma vida se sustenta assim. O foco estoico sempre foi simples e direto: melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Colocar nossa paz, nossa alegria e nosso valor pessoal em fatores externos é como construir uma casa sobre areia. Carros quebram, viagens terminam, casas perdem o encanto. Até relações, as mais bonitas, podem se desfazer. Tudo o que depende do mundo está vulnerável ao próprio mundo. E quando colocamos nossa felicidade nessa fragilidade, estaremos sempre um passo longe do equilíbrio. Sêneca dizia que aprender a viver com menos não significa empobrecer a vida, mas libertá-la. Criar espaço, tanto físico quanto mental, para o que realmente importa. O estoicismo nos lembra que nossa verdadeira riqueza está no nosso valor intrínseco e não no que acumulamos. O que realmente controlamos não é a chuva, nem o comportamento dos outros, nem o destino das coisas externas, mas controlamos a forma como respondemos. E é aqui que a filosofia estoica se ergue com mais força. A dicotomia do controle, o princípio central de tudo. Os estoicos ensinam que o valor da ação está no esforço e não no resultado. Imagine alguém que trabalhou duro por meses esperando uma promoção. Ele entrega um excelente relatório, faz sua parte, se dedica, mas a promoção não vem. E então ele se destrói por dentro. Sou incompetente. Não sou bom o bastante. Falhei. Mas será que ele realmente falhou? Ou apenas colocou seu valor no lugar errado? Talvez o chefe estivesse num mau dia. Talvez outra pessoa estivesse mais preparada naquele momento. Ou talvez a empresa não pudesse promover ninguém. Nada disso estava sob seu controle. Mas a maneira como ele interpreta o acontecimento, essa sim está totalmente em suas mãos. Se ele olhasse para o próprio esforço, para a dedicação, para a excelência que colocou no processo, teria percebido algo essencial. Seu objetivo não fracassou, apenas foi adiado. Essa mudança de mentalidade é a chave que define o verdadeiro estoico. Para um estoico, riqueza nunca foi acumular mais e sim precisar de menos. O limite ideal não está na abundância externa, mas na suficiência interna. Entre todas as virtudes do estoicismo, sabedoria, coragem, temperança e justiça, é a justiça que ocupa o topo. Ela lembra que ninguém existe para prejudicar o outro. Somos feitos uns para os outros, para agir com bondade, para sustentar o que é correto, mesmo quando ninguém está olhando. Que essa filosofia não ficou apenas nos livros. Hoje, ela é a base de terapias modernas como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A TRC nos ajuda a identificar pensamentos que distorcem nossa realidade e nos mantém presos a emoções destrutivas.
Já a logoterapia nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais duras, podemos encontrar propósito, e esse propósito é capaz de sustentar a alma quando tudo ao redor desmorona. Encontrar esse propósito, é claro, não é fácil, mas é um processo, e toda mudança profunda nasce de um processo. Quando redirecionamos nosso valor para aquilo que controlamos, nossas escolhas, nossas atitudes, nosso caráter, paramos de gastar energia com aquilo que nunca poderíamos ter controlado. E assim abrimos espaço para uma vida mais leve, mais estável, mais significativa. O estoicismo nos guia através das tempestades do passado e do presente, ajudando-nos a navegar por águas mais calmas e seguras. E, se um dia nosso navio afundar, como o diz Zenão, que afundemos com a consciência tranquila de que vivemos como deveríamos viver, não como imaginávamos que seria, mas da melhor forma possível. Porque tudo tem um fim. E justamente por isso, devemos viver com profundidade enquanto estamos aqui.